E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí nesse bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa questão do suicídio, né? E vamos realmente falar um pouquinho sobre o que é o suicídio, né? Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, eu vou ser breve na apresentação, vou trazer algumas experiências aí do dia a dia, de voluntário do CVV. Eu sou voluntário desde 2017, comecei lá em Aracaju, a base de atendimento em Aracaju, atendendo o telefone, fazendo a parte de conversa com as pessoas, né, que ligam ao telefone. É interessante colocar para vocês assim que é uma experiência marcante na vida da gente, né, como voluntário do CVV. Eu tive a oportunidade de estar ali acompanhando ali os treinamentos e logo depois a passar curso de atendimento e é onde a gente tem a oportunidade de atender pessoas do Brasil inteiro de forma anônima, sem revelação de nome, nada disso, é totalmente anônimo. Telefone 188, então qualquer um de vocês pode estar ligando para esse telefone. Sempre vai ter alguém para conversar com você 24 horas por dia, de forma toda anônima. E eu vou estar trazendo um pouquinho dessa experiência que a gente teve ali, também no atendimento, em outros lugares também, como lá em Brumadinho também, mas principalmente trazer para vocês o que nós entendemos e precisamos estar divulgando para vocês nesse Setembro Amarelo. Bom, o Setembro Amarelo, como que ele surgiu? Né? É uma campanha de conscientização, né, de prevenção ao suicídio, que, com o objetivo principal de alertar a população, né, de modo geral, a respeito do suicídio no Brasil e no mundo. Né? Uma das formas que nós temos é a educação, né, levando a palavra, levando a mensagem através das palestras, da divulgação em escola, da divulgação em empresas. Né? Essa é uma campanha que está sendo realizada desde 2015 no Brasil, né? Foi adotada a data aqui, setembro como setembro, aí o mês, para se estar falando principalmente da questão do suicídio. Bom, e é importante lembrar que juntos somos mais fortes, né? Todo o trabalho que nós fazemos dentro do Setembro Amarelo é para levar até vocês, as empresas, o objetivo de estar a união, da colaboração, principalmente das pessoas, né, que fazem a empresa, o trabalho aí de cooperação, né. Então, a primeira medida prevencionista que nós entendemos é a educação, né. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, é derrubar os tabus mesmo e compartilhar informação séria, né, em relação a esse tema. E aí a gente traz algumas conversas, né, para a gente poder falar aqui um pouquinho com vocês. O que nós entendemos de importante levar para todo mundo, né? Primeiro, nós temos hoje, a gente costuma dizer que nós temos dois ouvidos, né? Então, para mesmo, ouvir as pessoas, estar prestando atenção no que as pessoas estão falando. Então, quando um amigo parece mais chato, quanto ele precisa mais de você. Então, quando você percebe que um amigo no trabalho, ou mesmo na sua residência, na sua casa, na sua família, ele está muito chato, ele está passando por alguma dificuldade, por algum problema, que esse é o momento que ele mais precisa de você. Então é importante que vocês entendam isso, que quando você deparar com uma situação dessa, você lembra que a pessoa precisa conversar, ela precisa de apoio. Então ouça muito mais nesse momento. Né? E outro detalhe também que eu costumo dizer muito é com relação a respirar. Né? Respire, a vida é uma queda livre, a gente tem que aproveitar essa viagem. Então a gente sabe que estar vivo tem dificuldade, é difícil, não é fácil estar vivo. Desde quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a primeira coisa que a gente aprende logo depois que a gente sai da barriga da mamãe é chorar. O médico vai lá dar um tapa na bunda do neném para que ele possa chorar. E o respirar é doído, então é um fator que nós precisamos entender também nessa ocasião. E falar sempre é aquilo que lhe dói. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma simples pergunta que você faz para um amigo: tudo bem? Está tudo bem com você? Como é que você está? E o não que a pessoa te responde é um sinal que você precisa dar atenção a ela. Então é importante você estar atento a isso. Então, se você faz uma pergunta e a pessoa te responde que não está bem, presta atenção, conversa com ela, vê o que está acontecendo. Porque às vezes ela está passando por um problema que muitas vezes que é uma dor na alma, que ela precisa estar conversando com alguém e você está ali e vai ajudar ela nesse momento. Bom, o que é o suicídio? Né? É um ato deliberado, né? Intencional de causar a morte a si mesmo, né? Iniciando e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa que o desfecho seja realmente fatal para a vida dela, que ela possa chegar à morte. Tá? É um transtorno
emocional, que resulta em uma interação complexa, né, de fatores ambientais, sociais, fisiológicos e genéticos, e até biológicos, tá? Então, é essas questões que nós temos que estar atentos. Porque a idealização suicida, a pessoa ter a vontade, o desejo de cometer suicídio, pode ter vários fatores. Nunca é um só. Mas a gente tem que estar atento a todos esses fatores que pode estar gerando um desejo suicida naquela pessoa. Bom, como é que a gente está classificando isso, né? A gente tem a classificação que a gente usa muito no CVV, são três categorias, que é a ideação, né, suicida, que é a pessoa tem a ideia ou o desejo de acabar com a dor, né? Então, esse é um que a gente costuma dizer até que é a dor da alma, né? Então, essa ideação é o momento que ela está pensando, está tendo as ideias suicidas, que é bem o estágio inicial que acontece, né? E as tentativas de suicídio já é um fator um pouco mais avançado, que a pessoa já passou daquela fase da ideia e está tentando o suicídio realmente. E já o suicídio consumado é quando já aconteceu o suicídio e pode vir ou não levar a pessoa à morte, né? E aí uma coisa que a gente costuma dizer muito para as pessoas que elas estão com essa reação, com essa vontade muitas vezes de morrer, você não é um estorvo, né? Você não atrapalha, você não está atrapalhando. Muitas vezes a pessoa que está com idealização suicida, ela acredita, né, imagina que ela realmente atrapalha, que ela não presta, que ela não vale nada e que ela realmente precisa morrer. E isso é um problema que muitas vezes comete as pessoas que têm ideação suicida. Bom, só para vocês terem uma ideia de alguns dados, tá? Eu estou com uma informação aqui, mas tem dados mais atualizados, né? Mais de 800 mil tiram a própria vida por ano, a nível de mundo, tá? A nível mundial. Só no Brasil, hoje, já não é mais 11 mil, tá? Já são 14 mil pessoas por ano que tiram a vida. Na época da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande nesse número, né? Até por questões aí da Covid, do isolamento social. Então, infelizmente, perdemos muitas vidas também nesse período. Uma outra informação também com relação a esses dados, né? Segundo a maior causa de morte entre jovens, tá? Então, de 15 a 29 anos, é o suicídio. É a segunda causa de morte, para vocês terem uma ideia. Já a quarta causa de morte que nós temos, então passou aqui, a quarta causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos também. Então, nós temos aí um índice muito grande de jovens tirando sua própria vida por questões aí de, muitas vezes, não estão sendo aceitas na sociedade, problemas aí sociais, problemas aí, às vezes, mentais, problemas assim de realmente se sentir e não participar do mundo que ela está vivendo. E outro detalhe também, entre homens e mulheres também existe uma diferenciação. Entre homens é a terceira maior causa entre 15 e 29 anos também, e mulheres também é a oitava causa de mortes. Então o homem, conforme a pesquisa aponta, os homens acabam, infelizmente também, conforme as mulheres, mas os homens acabam cometendo suicídios assim entre 15 e 29 anos também. Então, o homem ele consegue ter acesso a mais equipamentos e informações, às vezes, do que a mulher, ou mesmo momentos aí de mais fatais, né? E acabam tirando a própria vida. Aí outro detalhe também que eu trouxe para vocês aqui é uma informação, né? Quando a gente fala sobre a questão da informação, a gente tem que tomar cuidado muito com as fontes que às vezes a gente está acompanhando. Esse eu trouxe para vocês um seriado de TV, né, que foi feito aí pela Netflix, já tem alguns anos, e esse seriado ele aborda bem essa questão do suicídio. Então é um seriado que a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas que têm ideação suicida, a gente não recomenda assistir esse seriado, porque ele acaba trazendo à tona muitas vezes coisas que está sendo trabalhado, está sendo modificada o comportamento interno dela, mas quando ela assiste alguma coisa que traz isso à tona, pode ter mais um peso em cima daquela ideia que ela está tendo e levar ela ao suicídio. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe algumas frases aqui que são colocadas dentro do seriado. Eu queria morrer. Pensei que nessa palavra muitas vezes. É algo difícil dizer em voz alta. E ainda mais assustador quando você sente que pode estar falando sério. Então, é um trecho de uma fala da personagem que está em capa dentro desse seriado. Então, infelizmente,
quando na época do seriado, muitas pessoas que se sentiram parecido com as situações que essa personagem passa no seriado, acabaram cometendo suicídio em função do seguir o exemplo do artista ali que, de forma fictícia, acabou tirando sua vida, mas pessoas que estavam já propícias com ideação suicida acabou tendo desejos suicidas e acabaram tirando sua própria vida. Então é muito desaconselhável, eu desaconselho o pessoal a assistir esse seriado. Tá bom? Bom, o que leva alguém ao suicídio, né? Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não quer matar a dor, mas nunca a vida. Então, quando a pessoa está pensando em suicídio, ela está querendo matar a dor, mas nunca a vida. A frase Augusto Cury, né? E é bem real dentro do trabalho que a gente faz do CVB, a gente percebe muito isso nas conversas que a gente tem dentro do CVB. Que a pessoa, quando ela liga para a gente, ela está querendo tirar de dentro dela aquela dor que está levando ela àquele desejo de suicídio. E aí, quando você começa a conversar, passa um tempo conversando com aquela pessoa, você acaba tendo uma noção, né, um pouquinho melhor, né, do que realmente a pessoa está passando. E é importante essa conversa porque realmente essa dor, que a gente costuma dizer que é uma dor na alma, né, pode levar essa pessoa ao suicídio. Né? Ali, quando eu estava atendendo no posto, no CVV lá em Aracaju, a gente teve várias experiências nesse sentido de pessoas que ligam totalmente fora de si, nervosas, ou muitas vezes eufórica, né? E fala abertamente que está querendo tirar a própria vida. E aí, quando você consegue entrar numa respiração com ela, de conversa com ela, ela começa a acalmar e a gente consegue, de uma certa forma, suprir a necessidade dela de conversar e ela acaba, naquele momento, perdendo aquela vontade, aquele desejo de cometer suicídio. Aí eu queria fazer uma experiência com vocês, né? Eu queria pedir a permissão de vocês aí, uma experiência bem simples. Então, onde você está sentado, onde você estiver, eu queria que você prendesse a respiração por 7 segundos. 7 segundos só. Eu vou estar contando aqui, você segura a respiração por 7 segundos, ok? Vamos lá então? Pronto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Pode soltar a respiração. Ok, obrigado para quem fez, né? Bom, pessoal, só para vocês terem ideia, 7 segundos é o tempo que eu tinha de uma ligação para outra dentro do posto CVV. Eu estava atendendo alguém, desligava o telefone, 7 segundos, tocava-se o telefone novamente. Outra pessoa querendo conversar, querendo colocar para fora aquela dor que estava na alma dela. Então, realmente, é um trabalho que precisa ter voluntários, precisa ter gente querendo fazer, porque existem muitas pessoas que precisam desse apoio, que precisam dessa conversa, que precisam colocar para fora aquela dor que ela está sentindo. E, normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar essa pressão externa, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade e medo. O fracasso também é um grande motivador. E a humilhação, muitas vezes, que elas sofrem, bullying, acaba levando ela também a pensar em suicídio. Então, o comportamento de suicídio tem sido frequentemente associado a quadros de transtornos psiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, ou abuso de álcool e drogas também. Então, são situações que nós identificamos aí ao longo desses anos. Tá? Bom, quais são os fatores de risco que nós colocamos aí para vocês hoje? Bom, tentativa prévia de suicídio. Uma estimativa que quase 50 daquelas pessoas que cometem suicídio, se suicidam, já haviam tentado antes. Então, 50% do que chegou realmente ao fato de levar à morte, a morrer mesmo por tentativa de suicídio, né? Ou por cometer o suicídio, são pessoas que já tentaram antes, né? Ou são pacientes que passaram por tentativas previamente de 5, 6 vezes, mas sem chance novamente de cometer suicídio. Mas elas acabam retomando esses desejos suicidas, né? E acabam cometendo novamente. Então é importante esse acompanhamento. Né? Por isso que é importante que o psicólogo, o psiquiatra faça o acompanhamento direto dessas pessoas. Tá? Bom, qual é outro fator também? Doença mental, né? Então, a doença mental também é um fato que também a gente acompanha. Né? Então, suponha que muitas vezes as pessoas têm uma doença mental não diagnosticada. Pessoas, às vezes, nem sabem que tem uma doença mental, que não foi identificado, que
também pode se levar ela a uma depressão, um transtorno bipolar, o alcoolismo, né, de abuso e dependências de drogas também, e o transtorno de personalidade, né, esquizofrenia, essas questões aí que pode levar também a pessoa a pensar em suicídio. Outros fatores também, desesperança, né, que a gente costuma dizer que é os 3D, desesperança, a pessoa perde a esperança na vida, perde a esperança em querer viver. O desespero também, a pessoa que fica desesperada também pode levar também a pensamentos suicidas. Uma pessoa que está desempregada, que não consegue ver perspectiva de melhoria na situação que ela está passando, também pode levar a esse desespero também a pensar em cometer suicídio também. E o desamparo, né, a falta de acompanhamento, de amigos, de pessoas, de comunidade, de empresa, alguém que possa estar amparando, acompanhando, dando atenção para ver se tem ou não alguma situação ali que pode cometer suicídio, né? Então, a desesperança, desamparo, desapego, desamparo, impossibilidade são questões que podem levar realmente ao suicídio. Outra questão também que a gente identificou, né, nesses trabalhos aí, questão de gênero também pode levar, pessoa que não é aceita pela comunidade, pelo gênero, pela ideia que ela tem do corpo dela, da vida dela, como ela quer seguir a vida dela, também pode ser um fator aí de risco. A idade, tanto a idade jovem como mais idosos também, nós temos muito casos de suicídio de pessoas mais idosas aí também, que infelizmente acabam levando ao suicídio porque o abandono dos familiares, a questão de estar sozinha na vida, então acaba levando essas pessoas também a pensar em suicídio, né? Doenças crônicas, né? Não psiquiátricas também pode levar a pessoa a pensar em questões suicidas. Eventos adversos na infância ou na adolescência, né? Esses eventos podem ser de vários fatores, né? Desde questão de abuso até a questão de bullying também. Uma história familiar, uma questão genética também, então existe aquela questão de uma pessoa na família que cometeu suicídio, aí as pessoas, já a pessoa, o filho, a filha ou alguém da família pode cometer suicídio, então tem que ter todo um acompanhamento aí de um profissional, né, para que isso possa ser diagnosticado, se caso houver fatores aí de risco nesse sentido. Fatores sociais também, fatores de falta de proteção, né, também pode a pessoa levar a questão de suicídio. Bom, depressão e suicídio, né? Quais são os sintomas, né? Sintomas de depressão mais associados ao suicídio. Prejuízo da autoestima, é um mito que tem assolado muitas pessoas com relação a isso, tá? O prejuízo da autoestima, a pessoa perder a autoestima, não acreditar em si própria, não acreditar que ela pode conseguir vencer as dificuldades que ela está passando, né? Então, esses sentimentos de desesperança, falta de esperança na vida, falta de esperança em melhorar ou trazer melhorias para a família, para ela, também é uma questão que acaba sendo bem marcante, né? Incapacidade de resolver e enfrentar problemas aí no dia a dia. Então, enfrentar os problemas no dia a dia é uma situação que nós temos que estar bem atento a isso, principalmente no trabalho, porque às vezes a pessoa está desenvolvendo um trabalho, ela não consegue desenvolver aquele trabalho da forma que o líder, o chefe, o supervisor quer, então ela acaba sendo penalizada, ela mesma acaba se penalizando, vamos dizer assim, por não estar conseguindo fazer aquilo que deveria e acaba pensando, tendo ideação suicida também. Então, esses sintomas podem não estar presentes no início do quadro, mas pode estar ao longo do processo, né? Então tem que estar atento, aí tem que estar sendo acompanhado por todo mundo. Tá? Bom, aí eu trouxe para vocês algumas questões com relação a mitos e verdades sobre o comportamento suicida, né? Aí eu trouxe algumas perguntas para vocês aqui que eu gostaria que vocês respondessem mentalmente aí, tá? As pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio? É uma pergunta que a gente escuta muito, né? E na realidade as pessoas que falam em suicídio cometem ou podem cometer suicídio sim, então é uma afirmação falsa, né? As pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. Claro que pode cometer sim. Então, às vezes a gente acha que não, mas pode sim. Outra questão também, outro mito também. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? Então, se uma pessoa ela pensa em cometer suicídio, ela vai ter risco para a vida inteira? O que vocês acham? Bom, também é falso, tá? Uma pessoa que ela pensa em suicídio, desde que ela tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, dos amigos, da igreja, da comunidade onde ela está vivendo, da família, ela pode não pensar mais sobre isso, mas tem que ter um acompanhamento.
Outra pergunta. Quando um indivíduo mostra sinais de melhoria, ou de melhora, né? Ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? Imagina o seguinte, a pessoa ela pensou, cometeu uma tentativa de suicídio ali, mas sobreviveu, ela está fora de perigo? Não, também é falso. Uma pessoa que já cometeu suicídio, como eu já falei anteriormente, ela pode vir a cometer novamente. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, para que isso não venha a acontecer. Então, sempre tem que estar atento às situações também futuras. Outra pergunta aqui também. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. O que vocês acham? A pessoa que pensava, tinha desejo de ação suicida, mas depois ela melhorou, acabou o problema? É falso também. Por quê, pessoal? Uma pessoa que também passou por problemas, o problema ainda pode estar lá dentro dela. Ela não colocou para fora, ela não tratou esse problema, pode ser um problema químico, um problema psicológico, pode ser um problema com família, com pessoas, ela tem que tratar esse problema, ela tem que resolver. Simplesmente ela achar por si só que ela já resolveu o problema, talvez esse problema ela pode surgir novamente de uma forma mais intensa e a pessoa pode vir assim a cometer tentativas de suicídio futuras também. Então é importante ter o acompanhamento novamente aí dos especialistas. Bom, características psicopatológicas, né, comuns no estado mental do suicida. O que o suicida pensa, né? A pessoa que tem uma ideação suicida, o que ela pensa? Bom, a ambivalência que ela tem é o desejo de viver e o desejo de morrer. Dentro dela está uma batalha dentro dela, de viver e de morrer. Então é uma gangorra, que em um momento ela está bem, no outro momento ela está ruim. No momento ela está bem, no momento ela está ruim. Então é uma coisa que tem que ser acompanhada. Então isso a gente fala que é uma gangorra, que é uma batalha entre a vida e a morte. Tá? Impulsividade, né? O impulso para cometer suicídio é transitório, dura alguns minutos ou horas, né? É usualmente desencadeado por eventos negativos do dia a dia. Então, a pessoa está no dia a dia dela, no trabalho, ou mesmo em casa, na família, onde quer que ela esteja, de repente ela tem um desejo, uma ansiedade, uma vontade de acabar com aquilo que está matando ela por dentro, que é a dor na alma, que a gente costuma dizer. E aí, nesse momento, ela tem aquele desejo de cometer o suicídio. E é por isso que a gente fala, quando houver essa situação, se você que está ouvindo agora chegar num ponto desse, liga 188, qualquer horário, por celular, por telefone fixo. Hoje nós temos até o atendimento por chat também, que você pode estar ligando, para que você possa ser acompanhado por alguém, para que você não venha a cometer ou ter uma situação de risco, para vir a cometer um suicídio. Então é importante que você esteja atento a isso, ok? Bom, outra questão também que é a rigidez. Né? Pessoas suicidas pesam, pessoas suicidas pensam rigidamente e drasticamente, né? Peço desculpa aí, mas a rigidez, que a gente quer dizer aqui também não é só a questão da fala da pessoa, é do comportamento dela também. Então, muitas vezes você encontra com pessoas que ela tem não é só a rigidez no falar, mas no comportamento dela própria, né, com as outras pessoas. Muitas vezes não falam bom dia, não falam boa tarde, boa noite, muitas vezes não cumprimenta, muitas vezes ela é uma pessoa que muitas vezes outras pessoas falam, nossa, ela é uma pessoa amarga, uma pessoa que não é amada. E realmente essas falas não ajudam, pessoal. Mas é muito comum a gente ouvir pessoas falando isso de outras pessoas que elas não entendem. Bom, e o que nós temos de sentimentos, né, dentro disso tudo, né? Aí nós temos sentimentos e os pensamentos, né? Bom, os sentimentos, tristeza e depressão. Então, uma pessoa que tem tristeza e depressão, geralmente ela vai falar, eu preferia estar morto. É uma fala que se escuta muito dentro do trabalho do CBD, que é esse trabalho assim que as pessoas chegam, tá triste, com depressão, ela prefere estar morta do que estar ali viva, ali conversando muitas vezes com alguém. A solidão, né, é outro também sentimento, né? Eu não posso fazer nada, então ela está sozinha, ela sente que não pode estar fazendo nada porque ela está sozinha. O outro também, que é o desamparo, né? Eu não aguento mais. Então é a pessoa que está desamparada, ela não aguenta mais porque ela se sente tão sozinha que ela não consegue ver saída daquele problema que ela está passando.
a desesperança, né? Eu sou um perdedor, eu peso para os outros, né? Tipo assim, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, as pessoas estariam melhor sem mim. São pensamentos de desesperança. A pessoa não vê esperança em nada mais. Então é uma questão que também tem que ser trabalhada também e observada por todos, né? A autodesvalorização, né? Que a pessoa também tem esse sentimento, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, ela acredita na mente dela, na cabeça dela, se ela tirar a própria vida dela, ela vai deixar as outras pessoas mais felizes, porque ela não vai ser mais um estorvo ou um problema para essas outras pessoas, que na realidade não é verdade, né? Bom, aí tem um detalhe também que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu falei inicialmente que nós temos dois ouvidos, né, para ouvir as pessoas, né? Mas nem sempre as pessoas estão falando dos problemas que ela tem, do comportamento, da situação que ela está passando, né? Do problema que ela está passando. Então, comportamentos sugestivos, né? Que a gente pode estar observando aí de isolamento de pessoas que têm algum pensamento que pode estar levando a ter pensamentos suicidas, né? É uma questão de ombro baixo, então aquele funcionário, aquela pessoa que está trabalhando dia a dia lá e ela está sempre com o ombro baixo, triste, né? Encolhida, braços cruzados, é um indício que tem que ficar atenta, né? Cabeça curvada para baixo, movimentos negativos, né? Também é importante estar de olho. Uma pessoa que você começa a conversar com ela já começa a chorar por qualquer coisa que você fale com ela, mesmo às vezes nem é uma bronca, uma questão de você estar chamando a atenção dela, mas de repente você está conversando, ela começa a chorar por algum motivo, alguma coisa que você falou que motivou ela a vir a chorar. Outra questão também, franzir a testa, né? Então muitas vezes a pessoa, você está conversando com a pessoa, você fala alguma coisa, ela franze a testa, já fecha, aquele sinal de cara fechada, né? Também é importante estar de olho. Boca curvada para baixo, apertando ou achatando os lábios, né? Também é uma questão de você estar observando e ficar em silêncio em todos os momentos que as outras pessoas não ficam, né? Então, mais ou menos, se você estiver num evento, uma festa, uma reunião, está todo mundo conversando e aquela pessoa está no silêncio, quieta, no canto. Então, é importante, você que é líder, você que é o gestor do seu funcionário, fique atento a isso também, ok? Bom, como é que funciona essa questão do CBB, o atendimento aí, o que o CBB faz, né? Então, bom, o atendimento profissional, pessoal, é importante entender o seguinte, é uma proporção substancial de pessoas que cometem suicídio e morrem sem nunca ter visto um profissional de saúde. Na pesquisa foi levantado o seguinte, que a maioria das pessoas que cometeram suicídio, 100%, praticamente 100% das pessoas, tiveram algum problema mental, transtorno mental, alguma coisa que pudesse estar levando essa pessoa cometer suicídio, tá? Então, aí de 50 a 60 pessoas que realmente morreram, vieram a morrer, realmente nunca foram tratadas ou consultadas por um profissional. Então, praticamente 100 pessoas que tentam suicídio, né? Pode ter algum problema mental, e de 50 a 60 pessoas que vieram a morrer realmente, tinha ao longo da pesquisa lá, né, da investigação, algum transtorno mental. Bom, aí o acolhimento do indivíduo, né? Pesquisas também sobre prevenção apontam que o fato do desfecho nefasto pode ser evitado na maioria das vezes, né? Caso haja devido acolhimento do sofrimento que aquela pessoa está passando. Então, o que seria isso? Então, se você faz um acolhimento, se tem um profissional dentro da sua empresa, você percebe que ela está passando por alguma dificuldade, você acolhe ela, você tem grande chance de salvar a vida dessa pessoa. Então, só o atendimento, a conversa que você vai ter com ela já vai ajudar ela realmente a sair daquele desfecho que ela muitas vezes ela está querendo, que é a morte. E aí eu trouxe aqui para vocês quais são as fontes de apoio que nós entendemos aí que vai ajudar a gente aí nesse trabalho do CVV junto com vocês aí no Setembro Amarelo. Bom, a gente coloca lá em cima a família, né? Família é um fator aí de apoio, de proteção, né? Para que essas pessoas possam ter apoio interno dentro de casa. Na sequência, a gente tem os amigos, né? Que são as pessoas aí que você tem mais próximo, que você pode estar conversando, batendo um papo com elas. Os colegas de trabalho, né? Que você pode estar compartilhando, conversando. Então, os colegas de trabalho são um grande fator de ajuda também. Aqui, quando a gente coloca fé, a gente não está falando de religião, tá? A gente está falando de fé, de acreditar, de ter confiança que as coisas vão melhorar, nesse sentido, tá? Então, ter fé é muito importante. Pode ser que você tenha a sua fé, professe uma fé. Isso ajuda você
a sair daquela dificuldade também, você acreditar que as coisas vão melhorar, tá? Aí os CAPs, né, que são os centros de apoio aí, psicológicos aí, nas cidades aí temos aí vários, tanto aqui na região de Corumbá, como também Campo Grande, Ribas, em qualquer lugar aí no Brasil você vai achar um CAPs, é um centro de apoio psicológico aí também. E também um detalhe, tá, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, o próprio médico do trabalho, ele é uma pessoa que pode te ajudar também nesse momento, tá? O médico de trabalho, ali é o pessoal da saúde aí da empresa, ele pode te ajudar também, te encaminhar, te dar apoio para te levar aí a um centro de apoio. Então é importante que você aí que está nas empresas, aí que trabalha em empresas, lembre-se também de buscar o apoio interno também, se você precisar. Se você não tiver condições de falar com o CVV, ou não tiver condições de buscar um CAPS, aí, um central de apoio, procure um profissional da sua empresa, da área de saúde. Eles vão te ajudar também nesse momento em que você está precisando de ajuda. E aqui eu trouxe para vocês aqui também algumas informações, né? O Serviço de Saúde, os CAPs, né? Que são unidades básicas de saúde também estão à disposição para ajudar. O próprio SAMU, né? 192, aí você pode estar ligando também, eles vão ter profissionais lá que vão estar ajudando. A própria UPA, né? Pronto-socorros também estão aí para ajudar. E aí nós temos o CVV, né? O Central de Valorização da Vida, que é o 188. E também no chat lá do CVV, hoje a gente tem um site lá, tem um chat que você pode estar utilizando também, ok? E aí nós temos essa campanha, ela essa Setembro Amarela é uma campanha que está sendo feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, juntamente com o COREN, com o pessoal da medicina, tá? E também com o pessoal do CVV. Aí eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Todas as pessoas que você conhece estão enfrentando batalhas que você não sabe e não há nada a respeito. Seja gentil sempre, ok? Bom, pessoal, isso eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar falando com vocês. E eu queria compartilhar só mais um detalhe com vocês antes aqui, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Só para vocês terem uma ideia como essa situação da questão do suicídio é muito séria. Aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no mês de agosto, na última semana de agosto, nós tivemos 3 óbitos, 3 suicídios, pessoas que vieram cometer suicídio. E para vocês terem uma ideia também, em termos de número de vidas que nós estamos falando, né? Todos os dias chegam pessoas no hospital que tentaram, buscaram, através do suicídio, a saída para a dor. Então, por isso que eu falo que é muito importante que você tenha em mente isso. Aonde você está, na empresa que você está, no trabalho, na comunidade onde você está. Que você possa ser um braço amigo, que você possa ser um apoio para essas pessoas. Porque elas realmente precisam de ajuda. E muitas vezes, se você olhar para o lado, para a pessoa que está ao seu lado, no seu trabalho, e estender a mão, falar um bom dia, uma boa tarde, vai fazer a diferença para a vida daquela pessoa. Então, tente viver a vida de uma forma mais tranquila. Não deixe que os problemas te levem para um pensamento suicida. Quando você perceber que está tendo um pensamento suicida, está tendo um pensamento de tirar sua própria vida, busque apoio, busque ajuda. E não ache que você é fraco. Não ache que você não tem mais saída. Saída existe, basta você procurar ela. E aí o CVV está aí através do 188 e braços abertos aí para te ajudar. E se alguém tiver interesse em participar do CVV, nós estamos trazendo aqui para a nossa região de Corumbá o polo do CVV também. Agora em outubro a gente vai ter curso. Então, se tiver alguém interessado, fica aí o convite para vocês da Vetorial ou de qualquer outra empresa que estiver ouvindo esse vídeo, ok? Pessoal, obrigado, agradeço a oportunidade. Espero encontrar vocês em breve para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade, Vetorial. Um abraço.